1944 foi um ano decisivo, um marco na história da Segunda Guerra Mundial que mudou para sempre o rumo do conflito. Depois das vitórias épicas em Stalingrado, Kursk e na Batalha do Dnieper, o Exército Vermelho não apenas recuperou o fôlego, mas assumiu o controle total das operações, passando de uma defesa heroica para uma ofensiva implacável. E hoje, mais do que nunca, é fundamental entender como cada movimento, cada batalha desse período, foi peça-chave para esmagar o avanço nazista e reconquistar o que era nosso. O objetivo era claro e ambicioso: libertar cada centímetro de território soviético ainda sob o jugo inimigo. Não se tratava apenas de empurrar os alemães para trás, mas de devolver a liberdade à Ucrânia, à Bielorrússia, de alcançar as fronteiras da Estônia, Letônia e Lituânia e, finalmente, levar a guerra para o coração do Terceiro Reich. Era hora de romper as defesas, avançar pela Romênia, atravessar a Polônia e, no horizonte, já se desenhava o cerco final a Berlim. Mas antes, era preciso liquidar de vez o cerco a Leningrado, afastando as tropas nazistas a mais de 100 quilômetros da cidade, pondo fim a quase 900 dias de sofrimento e resistência inquebrantável. E foi em dezembro de 1943 que os planos começaram a ganhar forma. A Operação Jitomir Berdichev, originalmente prevista para o dia 24, só seria deflagrada em janeiro de 1944, mas com um propósito arrasador: destruir a 4ª Armada Panzer Alemã, uma força monumental composta por 22 divisões de infantaria e 8 blindadas. A estratégia? Primeiro, expulsá-los das proximidades de Kiev. Depois, aniquilá-los. E, por fim, abrir caminho para o sul, criando uma brecha irreversível nas linhas inimigas. O cenário era desafiador. As tropas alemãs, esticadas entre Bila Tserkva e Brusilov, tentavam a todo custo segurar as pontas, enquanto o alto comando nazista, liderado por Manstein, planejava um contra-ataque letal: deixar os soviéticos avançarem para, então, cercá-los e esmagá-los em um movimento de pinça. Mas o tempo jogava contra eles. Enquanto os alemães corriam para fechar as falhas em suas defesas, o primeiro frente ucraniano, sob o comando do brilhante general Vatutin, lançou um golpe de mestre: a entrada em combate do corpo de tanques da guarda do general Krashenko. Esse movimento não só acelerou o avanço como desmontou os planos de Manstein. Em poucos dias, a cidade de Bila Tserkva foi libertada. E quando os relógios de Moscou marcavam 21 horas do dia 4 de janeiro, o céu da capital se iluminou com um salutar trovejante. Não era apenas uma celebração, era um sinal. A partir daquele momento, cada cidade reconquistada seria saudada com salvas de artilharia, um lembrete poderoso para todo o povo soviético: a vitória estava ao alcance das mãos. Mas não houve tempo para descansar. No dia 5, uma nova ofensiva foi lançada, desta vez com alvo em Kirovograd, um nó logístico vital para os alemães. Por ali passavam suprimentos, munições e tropas, alimentando a máquina de guerra nazista. A artilharia soviética abriu fogo às 5 horas da manhã, em um bombardeio arrasador que durou quase 1 hora, reduzindo a poeira às posições inimigas. Quando a infantaria avançou, apoiada pelos tanques, a resistência alemã tentou reagir com contra-ataques desesperados. Mesmo assim, as divisões de elite, a 5ª Guarda e a 53ª, romperam as linhas defensivas, avançando entre 4 e 25 quilômetros em diferentes setores. Do lado esquerdo do frente, a 7ª Guarda enfrentou uma reação mais feroz, com os nazistas jogando suas reservas blindadas na batalha. Ainda assim, até o final do dia, as tropas soviéticas já haviam alcançado posições estratégicas, como Chervony Yar e as cercanias de Nova Andriiva. No dia seguinte, o 2º Frente Ucraniano retomou o ataque. Os alemães, mesmo reforçando suas posições, não conseguiram conter o ímpeto soviético. Em apenas 48 horas, a brecha nas linhas inimigas já se estendia por 70 quilômetros de largura e 30 de profundidade, um golpe devastador que rasgou as duas principais linhas de defesa nazistas. Na madrugada do dia 7, o 29º Corpo de Tanques atingiu a periferia sul de Kirovograd, cortando todas as rotas de fuga e abastecimento. Os alemães, cercados e sem saída, tentaram contra-atacar durante todo o dia, mas foi inútil. Ao amanhecer do dia 8, a cidade estava finalmente livre. A queda de Kirovograd não foi apenas mais uma vitória. Foi o pontapé inicial para uma das operações mais ambiciosas da guerra, a ofensiva Korsun-Shenkovsky, uma campanha que se estenderia por 2 meses e que mudaria o mapa do conflito. Enquanto isso, no fronte bielorrusso, outra batalha crucial começava no dia 8 de janeiro, a Operação Kalinkovsky-Mozir.
O objetivo? Criar uma cabeça de ponte rumo a Babruisk e, dali, marchar sobre Minsk, a capital da Bielorrússia. Paralelamente, parte das forças deveria avançar ao longo do rio Pripia, isolando e esmagando as tropas alemãs na região. Mas o caminho não seria fácil. À frente, a segunda armada alemã, a mesma que havia sido derrotada em Smolensk meses antes, agora se entrincheirava atrás de uma rede mortal de trincheiras, campos minados, arame farpado e bunkers de concreto. Para piorar, o terreno pantanoso, cortado por rios e florestas densas, tornava qualquer movimento de tanques um pesadelo tático. E, nas retaguardas, divisões húngaras, mais ocupadas em combater os partisans bielorrussos do que em enfrentar o Exército Vermelho. Quando o ataque começou, a resistência foi feroz. Os alemães contra-atacavam a cada metro conquistado. Os soviéticos, por sua vez, jogaram suas reservas blindadas na batalha, mas o progresso era lento e sangrento. Foi só depois de romper a primeira linha defensiva que Rokossovski, o comandante do frente, ordenou a entrada em cena de 2 corpos de cavalaria, sim, cavalaria, ao sul de Mozir. Aqueles que muitos consideravam obsoletos provariam, mais uma vez, que em terrenos impossíveis para tanques e veículos, os cavalos e seus cavaleiros ainda eram uma arma letal. Os teóricos modernos da guerra riam-se da ideia. Cavalaria? Em plena era dos tanques e das batalhas mecanizadas? Escarneciam. Mas a realidade, como sempre, impôs sua lição brutal. Aqueles 2 corpos de cavalaria, apoiados pelos partisans que conheciam cada trilha, cada pântano, infiltraram-se nas retaguardas alemãs como uma lâmina silenciosa. E então, o caos se instaurou. Cortaram as linhas de suprimento, comida, munição, combustível. Bloquearam as rotas de evacuação dos feridos, transformando hospitais de campanha em armadilhas mortais. Os alemães, acostumados a dominar o campo de batalha com precisão teutônica, de repente descobriram que sua logística, seu ponto forte, desmoronava como castelo de cartas. A desorientação virou pânico. Quando perceberam que suas retaguardas ardiam, não houve alternativa, a ordem de retirada soou como um sinal de derrota. E para Wehrmacht, retirada era apenas o prelúdio da catástrofe. A 61ª Armada Soviética, com movimento cirúrgico, cortou a estrada de ferro e a rodovia entre Kalinkovich e Slobin, libertando Domanovich e envolvendo as forças inimigas pelo norte. Ao sul, a 65ª Armada avançava como uma maré implacável. Rokossovski, porém, não era o homem de repetir fórmulas. Em 11 de janeiro, ele mudou radicalmente o eixo do ataque. A cavalaria e os tanques, antes concentrados em um ponto, giraram como um furacão, desorientando o inimigo. Os alemães, já atordoados, não tiveram tempo de reagir. 3 dias depois, com o apoio decisivo dos partisans, os soviéticos tomaram os principais nós estratégicos, Kalinkovich e Mozir, as artérias que alimentavam a resistência nazista na região. Até 20 de janeiro, a ofensiva libertou Azarichi. Em 23, caiu Leuchitz. As tropas avançavam como uma avalanche, empurrando os alemães para além dos rios Ipa, Pripyat e Ptish. Mas o destino, como sempre, reserva suas ironias. Em 30 de janeiro, o impulso esbarrou na realidade. A Wehrmacht, desesperada, jogou suas últimas reservas na brecha: 2 divisões de infantaria, 3 batalhões de canhões de assalto e 7 batalhões de segurança. A operação não alcançou seu objetivo final. Bobruisk permaneceu em mãos inimigas, e o avanço sobre Minsk foi adiado. Ainda assim, em terrenos onde cada metro era uma batalha contra a lama e o gelo, os soviéticos empurraram à frente em 40 a 60 quilômetros em alguns setores. Mais crucial, agrupamento alemão em Bobruisk ficou encurralado pelo sul, uma armadilha que, meses depois, facilitaria seu aniquilamento na Operação Bagration, o golpe final que esmagaria a Heeresgruppe Mitte. E enquanto o leste sangrava, o eixo apodrecia por dentro. Os húngaros, aliados relutantes, já lutavam mais contra os partisans do que contra o Exército Vermelho. Em 1944, até os mais cegos em Berlim percebiam, a coalizão de Hitler desmoronava. A Itália, outrora parceira leal, havia se rendido. Mussolini, o Duce que jurava lealdade eterna ao Führer, foi resgatado de um cárcere alpino em um golpe de cinema, só para se tornar um fantoche na República de Salo, um governo fantasma sustentado à força pelas baionetas alemãs. Mas a traição tinha seu preço. Tomemos o caso do Condiciano, genro de Mussolini e ex-ministro das Relações Exteriores.
Ele havia ajudado a arquitetar a rendição italiana, virando as costas ao Duce quando a derrota se tornou inevitável. Mas, em um gesto de desespero ou cegueira, fugiu para a Alemanha com a família em agosto de 1943. Por quê? Talvez acreditasse que Hitler, o homem com quem havia assinado pactos de sangue, o pouparia. Engano fatal. Sob pressão do Führer e com a indiferença glacial de Mussolini, agora seu algoz Ciano foi entregue às Brigadas Negras, milícias fascistas sedentas por vingança. Em 11 de janeiro de 1944, aos 40 anos, o homem que já havia traído e sido traído foi fuzilado contra um muro. Uma mensagem clara: na Alemanha nazista, a lealdade era uma moeda que só valia até o primeiro sinal de fraqueza. De volta à frente oriental, onde o inverno escrevia sua história com sangue e neve. Em 11 de janeiro, enquanto Rokossovski apertava o cerco na Bielorrússia, ao norte, outra tempestade se formava, a ofensiva Leningrado-Novgorod. Dois frontes, o Volkhov e o Leningrado, deveriam esmagar a 18ª Armada Alemã, enquanto o segundo Frente Báltico imobilizaria a 16ª Armada e seus reservistas, impedindo qualquer reforço. O plano era simples em sua brutalidade: asfixiar a Heeresgruppe Nord. E o primeiro golpe veio do Platzdar de Oranienbaum, uma cabeça de ponte que os soviéticos mantinham como uma adaga apontada para o coração inimigo. As tropas da Segunda Armada de Choque atacaram sem aviso. No dia seguinte, juntou-se a elas a 42ª Armada, arremetendo desde Pulkovo. Os alemães, pegos entre o martelo e a bigorna, não tiveram tempo de recuar. Suas linhas desmoronaram em horas. Em 21 de janeiro, a ordem de retirada geral foi dada tarde demais. A ferrovia Quirós, vital para o abastecimento da Wehrmacht, caiu em mãos soviéticas. O avanço era implacável. 24 de janeiro, Pushkin é libertado. 26, Krasnogvardez. Em 30, as tropas atingem o rio Luga, perto de Kingiz-Epikotli, onde capturam cabeças de ponte cruciais. Enquanto isso, no fronte Volkhov, o ataque principal partiu de 1,30 km ao norte de Novgorod, com tropas cruzando o lago Ilmen sobre o gelo, uma manobra ousada que pegou os alemães de surpresa. 20 de janeiro, Novgorod, símbolo de resistência medieval russa, é finalmente libertada após 587 dias de ocupação. Em 29, caem Tosno e Lyuban. Mas nem tudo eram vitórias. O segundo Frente Báltico, lançado à batalha em 12 de janeiro, avançou apenas 5 a 10 quilômetros em 4 dias. Stalin, impaciente, destituiu seu comandante. A mudança, porém, pouco alterou: o inverno, os pântanos e a resistência alemã freavam qualquer ímpeto. Ainda assim, até o fim de janeiro, os nazistas foram empurrados para 100 quilômetros de Leningrado. E em 27 de janeiro, um anúncio ecoou pelo mundo: o cerco à cidade heróica estava quebrado. Enquanto isso, na Europa Ocidental. 15 de janeiro de 1944. Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, outrora o general mais celebrado do Reich, agora era um homem em desgraça. Depois de perder a África, de ser humilhado na Itália, onde seu relacionamento com Kesselring era uma guerra particular, Hitler o chamara de volta à Alemanha com uma missão: inspecionar o Muro Atlântico, a linha de fortificações que supostamente tornaria a Europa inexpugnável. Rommel chegou à Normandia e descobriu a verdade nua e crua: o Muro Atlântico existia apenas no papel. Em uma semana de inspeções, ele viu praias desguarnecidas, bunkers inacabados e defesas que não resistiriam a um desembarque determinado. Enquanto o Marechal von Rundstedt, comandante-chefe no oeste, ainda acreditava que os aliados deveriam ser derrotados depois de desembarcarem, Rommel sabia: se eles pisassem em terra, a guerra estava perdida. Suas ordens foram imediatas: minar as praias, erguer redes de aço, afundar obstáculos antitanque no mar, transformar cada metro de costa em uma armadilha mortal. Ele até mandou inundar campos atrás das praias, criando pântanos artificiais para atrapalhar planadores e paraquedistas. Mas o tempo era curto. E em junho daquele mesmo ano, quando as primeiras ondas aliadas atingissem Omaha e Utah, Rommel descobriria que, mesmo com toda sua genialidade tática, algumas batalhas já estão perdidas antes de começarem. A história não perdoa hesitações. Nem na guerra, nem na vida. Enquanto os tanques aliados ainda roncavam pelos campos da Normandia, outro inferno se abria ao sul, a Itália. Não era mais uma batalha, era um pesadelo estratégico, uma carneficina calculada que arrastaria homens, máquinas e até lendas para o abismo.
Aqui, entre as montanhas e os vales sangrentos, os aliados descobririam que a guerra não se ganha apenas com superioridade numérica, mas com uma obstinação que beira o fanatismo. E os alemães, sob o comando de Kesselring, provariam que defender uma posição não é arte, é ciência macabra. O palco. Monte Cassino. Não uma colina qualquer, mas uma fortaleza natural coroada por um mosteiro beneditino de 1500 anos, erguido por São Bento em 524 d.C., um símbolo de fé que, ironicamente, se tornaria o epicentro de um dos combates mais brutais da Segunda Guerra. Os alemães a chamavam de Anker der Gustavlinie, a âncora da linha Gustav, sua última barreira intransponível antes de Roma. Os aliados, em sua historiografia, lhe deram um nome ainda mais sinistro, o Pequeno Stalingrado. Os números falam por si: 105.000 soldados aliados, americanos, britânicos, poloneses, neozelandeses, contra 80.000 alemães e italianos da Wehrmacht. 4 meses e meio de cerco ininterrupto, de 17 de janeiro a 19 de maio de 1944, onde cada metro de terra era disputado com unhas, dentes e uma determinação que desafiava a própria sanidade. E o pior: o mosteiro nem sequer estava guarnecido. Os alemães, por respeito, ou cálculo, evitaram transformar a relíquia histórica em quartel-general. Mas os aliados, convencidos de que os observadores inimigos coordenavam o fogo de artilharia dali, reduziriam a abadia a escombros com 1.400 toneladas de bombas. Um erro estratégico e um crime cultural. O primeiro assalto, liderado pelos britânicos do 10º Corpo, foi um banho de sangue. 4.000 homens abatidos em um único dia, 40% das tropas, em trocas de tiros tão intensas que os sobreviventes juravam ouvir os gritos dos mortos ecoando pelos desfiladeiros. Estavam a um passo de romper as linhas alemãs, mas hesitaram. Os reservas não foram lançados a tempo. E quando a oportunidade se esvaiu, os alemães, como hienas, contra-atacaram com tudo. 2 dias depois, outra investida, desta vez, a 36ª Divisão Americana perdeu 2.000 homens em 48 horas. O padrão se repetiria: avanço aliado, reforços alemães, retirada caótica. Até fevereiro, os americanos haviam perdido 80% de seus efetivos em trocas de terreno que, no mapa, mal se notavam. Mas a guerra, em sua crueldade absurda, também reserva espaço para o improvável. E foi em Monte Cassino que nasceu uma das lendas mais surrealistas do conflito, Wojtek, o urso-soldado. Imagine a cena: um filhote de urso pardo, comprado de um menino iraniano por soldados poloneses em 1942, enquanto o 2º Corpo polonês se reorganizava no Oriente Médio. Não era um mascote, era um companheiro de guerra. Aprendeu a beber cerveja, fumar cigarros, segurando-os entre os dentes enquanto os humanos acendiam, e marchar em formação. Quando os poloneses foram enviados à Itália, Wojtek foi com eles. E em Monte Cassino, onde as mulas e os homens desmaiavam de exaustão carregando munição pelas encostas íngremes, o urso entrou em ação. Documentos militares registram: Wojtek pegava caixas de artilharia com as patas, transportando-as para as posições avançadas sob fogo cruzado. Não uma, nem 2 dias a fio, enquanto granadas explodiam ao redor. Os soldados juravam que ele reconhecia o som dos obuses inimigos e se apressava antes das explosões. Legenda ou não, os poloneses o promoveram a cabo e o adotaram como símbolo da divisão. Após a guerra, Wojtek aposentou-se em um zoológico escocês, onde veteranos o visitavam, oferecendo-lhe cerveja e cigarros, e ele, como nos velhos tempos, respondia com um brilho nos olhos. Enquanto Wojtek escrevia sua história de resistência peluda, no céu da Inglaterra, a Luftwaffe tentava um último suspiro de glória. Operação Seinbobok, ou a Baby Blitz, como a chamaram os britânicos, foi a derradeira investida aérea alemã contra Londres, em janeiro de 1944. 524 bombardeiros decolaram com uma missão: vingar os raids aliados que incineravam cidades germânicas e, de quebra, abalar a moral britânica. Mas a Royal Air Force já não era a mesma de 1940. Equipada com radares avançados, caças noturnos Mosquito e uma rede de holofotes que transformava a noite em dia, a defesa aérea britânica esmagou a ofensiva. Dos 524 aviões enviados, 70% nunca retornaram. As bombas que caíram sobre Londres, quando caíram, eram lançadas às cegas, por pilotos desesperados, muitas vezes sobre alvos irrelevantes, como os fortes marítimos do Tâmisa, estruturas obsoletas que mais pareciam naves alienígenas em palafitas.
Um deles, o Forte Hughes, anos depois se tornaria uma micronação de Sealand, mas essa é outra história de loucura humana. O fracasso foi tão retumbante que a Luftwaffe nunca mais bombardearia Londres. A partir daí, a vingança alemã viria do chão, as V-1 e V-2, as armas da represália, que semeariam terror com uma precisão muito maior do que qualquer esquadrão de Enkels. Mas isso já era sinais de uma Alemanha condenada, que trocava pilotos por foguetes e estratégia por desesperança. Enquanto o Ocidente sangrava em Monte Cassino e nos céus da Inglaterra, no leste, Stalin já mirava seu próximo golpe. E o alvo era um pedaço de terra onde os alemães ainda resistiam com unhas e dentes, a Crimeia. Os desembarques em Mistara e Kertia foram um desastre calculado. O primeiro, um fiasco absoluto, tropas lançadas ao mar como iscas sem rumo. O segundo, uma batalha de ruas sangrentas onde os soviéticos até capturaram prisioneiros, mas acabaram recuando como ondas batendo em rochas. Stalin não perdoou. A Armia Primorskaya recebeu uma reprimenda cortante, assinada com a fúria do próprio Voz, ações incorretas, incompetência inaceitável. O general Petrov, antes um nome de peso, foi rebaixado a general Polkovnik e jogado de volta à linha de frente como um soldado qualquer. Junto com ele, o almirante Vladimirsky, comandante da frota do Mar Negro, foi destituído sem cerimônia. Para Stalin, a Crimeia não era um teatro de operações, era um teste de lealdade. E eles falharam. Mas enquanto o mar engolia os erros do passado, a estepe congelada da Ucrânia se preparava para escrever uma nova página de sangue. 24 de janeiro de 1944, a Operação Korsun-Shoshenkovsky começou como um golpe de mestre. Os alemães, sob o comando de Manstein, acreditavam que o saliente de Korsun era sua espada, um ponto de partida para um contra-ataque que cortaria as forças soviéticas ao meio. Mas Stalin e seus generais viram ali um alvo. Não uma espada, mas um nó corrediço. O plano era simples e brutal, cerco duplo, como em Stalingrado. 2 anéis de aço, um interno, para esmagar o outro externo, para sufocar qualquer tentativa de socorro. E quando a terra congelada permitiu que os tanques soviéticos avançassem 15 km por dia, o destino dos alemães foi selado. Em 28 de janeiro, as pinças se fecharam em Zvenigorodka. 59 mil homens, 70 tanques, 313 canhões, todos presos como ratos em uma armadilha. Stalin não queria prisioneiros. Queria aniquilação. O homem escolhido para executar a sentença? General Korniel, agora com ordens diretas do Kremlin, destrua-os. Não deixe pedra sobre pedra. Enquanto isso, Vatutin comandaria o anel externo, garantindo que nenhuma força alemã rompesse o bloqueio. Em 8 de fevereiro, os alemães receberam um ultimato: rendam-se e salvem suas vidas. A resposta foi um silêncio arrogante. Eles não sabiam ou não queriam admitir que Manstein já preparava sua jogada final. O Feldmarschall ainda acreditava em milagres. Com 20 divisões blindadas de elite, incluindo as temidas Adolf Hitler, Großdeutschland e a SS Viking, ele planejava um golpe duplo, um ataque externo para romper o cerco, enquanto as tropas sitiadas avançavam por dentro. E, ao contrário de Stalingrado, desta vez os alemães tinham uma vantagem: um corredor aéreo que funcionava. Todos os dias, 140 toneladas de suprimentos pousavam ou eram lançadas de paraquedas. Feridos eram evacuados. A Luftwaffe ainda dominava os céus o suficiente para manter a máquina de guerra respirando. Mas na noite de 17 de fevereiro, o desespero virou carnificina. Sob o comando do general Steinmermann, os alemães lançaram seu ataque final. Ele próprio liderou a coluna de fuga, metralhadora na mão, até uma bala soviética encontrar seu peito. Quando os sobreviventes, apenas 20% do contingente original, conseguiram romper o cerco, encontraram o corpo de Steinmermann entre os mortos. Korniel, em um gesto de respeito macabro, ordenou que fosse enterrado com honras militares. Os alemães clamavam vitória: só perdemos um terço. Os soviéticos riam amargamente: 55 mil mortos, 18 mil prisioneiros. E Korniel, agora marechal da União Soviética, recebia sua recompensa. Para Berlim, porém, a operação foi vendida como um triunfo. 48 cruz de cavaleiro, 10 com folhas de carvalho, 3 com espadas, com decorações por a sobrevivência heroica. Mas a verdade era outra: pela primeira vez, os alemães perderam mais homens que os soviéticos em uma grande batalha.
E isso, em uma guerra onde a defesa deveria ser menos custosa, era um presságio. Enquanto os corpos ainda esfriavam em Kursum, o martelo soviético caía em outros 2 pontos. 27 de janeiro, a Operação Rovno-Lutsk. Em 48 horas, as cidades de Rovno e Lutsk foram libertadas. Os alemães deixaram para trás 20.000 mortos e feridos, 2.000 prisioneiros. As baixas soviéticas? 14.000. Os números não mentiam, a máquina de guerra nazista estava sangrando mais do que seu inimigo. E então veio 30 de janeiro, a ofensiva Nikopol-Kryvyi Rog. Um blefe genial. Os soviéticos atacaram em setores secundários, fazendo Manstein desviar suas divisões blindadas para o lugar errado. Quando percebeu o engano, já era tarde. Em 6 dias, as linhas alemãs ruíram. 60 quilômetros de avanço. 5 de fevereiro, Apostolovo era livre. Os nazistas, expulsos de volta além do Dnieper. Mas o inferno não dava trégua. 3 de fevereiro, Vitebsk. Hitler declarou a cidade uma fortaleza. Nenhum passo atrás. Lutem até o último homem. E assim foi. O primeiro frente báltico avançou metro a metro, sob fogo incessante. 16 de fevereiro, as tropas, exaustas, pararam. Uma pausa forçada. 22 de fevereiro, novo ataque. Novo fracasso. 25 de fevereiro, mais uma tentativa. E mais uma parede de aço alemão. Manstein já não tinha reservas. Grupo de Exército Centro, sob o general Busch, lutava com o que restava. Mas Stalin não recuaria. A Crimeia esperava. E depois dela, Berlim. Manstein, finalmente, arrancou de Hitler a ordem que parecia impossível, recuar. As tropas alemãs recuaram para o perímetro externo de Vitebsk, mas nem isso deteve o martelo soviético. Um novo golpe veio de Orsha, uma investida brutal que deveria esmagar as defesas alemãs. E no entanto, Vitebsk resistiu. As divisões do Exército Vermelho, apesar de todo o ímpeto, não conseguiram romper. Não tomaram Vitebsk. Não chegaram a Minsk. O preço foi sangrento, 27.000 mortos. 107.000 feridos. Números que não mentem, que gritam o fracasso de uma operação concebida para ser triunfal. Stalin não perdoou. O comandante do frente, Sokolowski, foi destituído. O chefe da artilharia, Kamera, também. O chefe de inteligência do frente seguiu o mesmo caminho. Outros oficiais receberam repreensões severas. A mensagem era clara, a derrota não tinha desculpas. A Crimeia podia esperar, mas a máquina de guerra soviética não pararia. Enquanto isso, ao norte, o inferno de Leningrado continuava a arder. O Narvi-Platsdar. Um nome que soava como uma maldição para os soldados do Segundo Exército de Choque. Os alemães, sob o comando do Generalfeldmarschall Model, o mesmo que jurava a Hitler que suas linhas eram inquebráveis, haviam transformado a margem esquerda do rio Narova em uma fortaleza chamada Panther. Não era uma linha de defesa. Era um muro de morte. 3, 4, às vezes 5 linhas de trincheiras em profundidade, uma atrás da outra, com distância precisa entre si. Entre elas, casamatas de concreto, ninhos de metralhadoras, posições de artilharia camufladas. Em um trecho de apenas 2 a 3 quilômetros, 13.000 soldados alemães aguardavam. Em 50 quilômetros de frente, 123.000 homens, apoiados por 1.500 canhões, tanques e, nos aeródromos próximos, 180 bombardeiros e 220 caças. Uma densidade de fogo que fazia até os veteranos engolirem em seco. Model não exagerava quando dizia a Hitler que ali se decidia o destino da Europa. E não era retórica. Era cálculo frio. Para piorar, em fevereiro, as divisões do 3º Corpo Panzer SS, já desgastadas por meses de combates, recuaram e se fundiram às forças do Wehrmacht naquelas posições. Soldados da SS e soldados regulares, todos sob o mesmo juramento, não cederam um palmo de terra. Os soviéticos atacaram. E atacaram de novo. E de novo. A primavera de 1944 se transformou em um pesadelo de lama, sangue e granadas. O objetivo? Cortar a estrada de ferro Narva-Tallinn, a artéria que alimentava todo agrupamento alemão na Estônia. No início, conseguiram.
Os engenheiros soviéticos dinamitaram os trilhos, isolando as divisões inimigas. Mas os alemães contra-atacaram com fúria. Deblocaram a linha. Recuperaram o controle. E o ciclo se repetiu: avanço soviético, contra-ataque alemão, corpos empilhados nas trincheiras. O Platzdar tinha 50 quilômetros de largura e 15 de profundidade, um gancho cravado no flanco alemão, uma ameaça constante. Sua importância era estratégica, quem o controlasse ditava o ritmo da guerra no Báltico. Influenciava a Finlândia, que ainda resistia. Decidia se a Estônia cairia em meses ou em anos. E assim, dia após dia, os soldados do Exército Vermelho se atiraram contra aquelas defesas, pagando com vidas cada metro conquistado. Até que, em 24 de julho, a guarnição alemã em Narva finalmente se rendeu. Os números falam por si: 65 mil mortos soviéticos. 235 mil feridos ou doentes. Do lado alemão, 12 mil mortos e 46 mil feridos. Uma proporção que gelava o sangue. Não era uma batalha. Era um moedor de carne humano, onde a vitória se media em cadáveres. Mas a máquina de guerra não parava. Enquanto os corpos ainda eram enterrados em Narva, os olhos de Stalin já se voltavam para outro fronte. A Itália. O mosteiro de Monte Cassino. Um símbolo. Uma fortaleza. E, para os aliados, um pesadelo que se arrastava desde o inverno. Em 16 de fevereiro, os neozelandeses, alguns dos melhores soldados do Império Britânico, lançaram seu segundo assalto. 2 dias de combate corpo a corpo, granadas arremessadas por janelas medievais, tiros ecoando entre os corredores sagrados. Metade do batalhão foi dizimada. E então veio o relatório que mudou tudo: os alemães estão no mosteiro. Eles corrigem o fogo da artilharia de lá. Precisamos destruí-lo. A ordem foi dada. Em 15 de fevereiro, 142 bombardeiros americanos desceram sobre Monte Cassino. 1.150 toneladas de explosivos transformaram a abadia beneditina, fundada no século VI, em escombros. A montanha tremeu. Pedras milenares voaram pelos ares. E quando a poeira baixou, descobriu-se a verdade cruel: não havia um único soldado alemão entre as ruínas. Apenas civis italianos, que buscavam refúgio dos bombardeios. Os aliados haviam arrasado um patrimônio da humanidade, por nada. Pior, a bombardeio foi um desastre tático. Menos de 10% das bombas atingiram o alvo. O resto caiu nas encostas, criando crateras gigantes que atrapalharam o próprio avanço aliado. Os alemães, astutos, não perderam tempo. Se não há mais mosteiro, então faremos das ruínas nossa fortaleza. Paraquedistas foram lançados sobre os escombros. Em poucas horas, Monte Cassino se tornou um posto de observação inexpugnável. Os aliados chamaram aquela batalha de seu pequeno Stalingrado. Um fracasso que se arrastou por meses, com corpos empilhados nas ladeiras, enquanto a artilharia alemã continuava a ceifar vidas. A guerra não era apenas de exércitos. Era de símbolos. E naquele fevereiro de 1944, os símbolos estavam ruindo, literalmente. Enquanto os aliados sangravam em Monte Cassino, o preço da hesitação era medido em vidas e máquinas. 28 bombardeiros americanos abatidos. 28 caças transformados em chumbo derretido. 2.000 tripulantes mortos, desaparecidos ou arrastados para cativeiro. O custo foi tão brutal que, por semanas, Washington e Londres recuaram, engolindo a derrota em silêncio. A guerra aérea, que prometia ser o martelo decisivo, revelava-se um jogo de xadrez onde cada peça perdida deixava o tabuleiro mais vazio. E enquanto os estrategistas ocidentais revisavam seus planos, no leste, a máquina de guerra soviética escrevia um novo manual de Blitzkrieg. 21 de fevereiro de 1944. A Operação Rogachev-Slobin não começou com um rugido, começou com um truque. Nenhuma artilharia preliminar anunciando o inferno, nenhum aviso para que os alemães se enterrassem mais fundo em suas trincheiras. A artilharia começou durante o ataque. Imagine a cena, na escuridão do Dnieper, enquanto os canhões soviéticos vomitavam fogo sobre as posições inimigas, batalhões inteiros já cruzavam o rio em silêncio, deslizando pela sombra do barranco como fantasmas. Os alemães, agachados em seus abrigos, esperavam o fim do bombardeio para emergir e encontraram baionetas soviéticas cravadas em suas gargantas.
Em um único dia, um cabeça de ponte de 14 quilômetros de largura e 5 de profundidade. Uma facada no flanco da Wehrmacht. Os nazistas não entenderam. Estavam acostumados à coreografia da guerra, 1 hora de artilharia, depois o assalto. Mas Stalin não jogava mais pelas regras de 1941. A inovação era a nova tradição. Enquanto a infantaria avançava, esquiadores soviéticos cortavam as retaguardas alemãs, sabotando suprimentos e linhas de fuga. Em 22 de fevereiro, as vilas de Osinova e Alexandrovka caíram. No dia seguinte, a defesa inimiga ruía como um castelo de cartas. Os alemães jogaram sua última ficha, a 5ª Divisão Panzer, arrancada de Vitebsk, mas era tarde. Na noite de 24, Rogachev foi tomada em um assalto noturno. O 40º Corpo cruzou o rio Dru e seguiu adiante, como uma maré que não recua. Moscou respondeu com salvas de artilharia celebratória. O preço? 7.000 mortos, 24.000 feridos. Os alemães deixaram 8.000 cadáveres e 25.000 homens fora de combate. Mas a conta não era só de sangue, era de território. Enquanto o grupo de exército centro cambaleava, ao sul, o exército vermelho avançava como uma lâmina, Nikopol libertada em 8 de fevereiro, Kryvyi Rog em 22. E aqui, a guerra revelou outro de seus rostos cruéis, a batalha pelas entranhas da máquina. Ao lado de Kryvyi Rog, a represa de Krivoruzskaya, uma parede de concreto que, se explodisse, afogaria cidades inteiras e paralisaria o avanço soviético. Os alemães já haviam plantado 3 toneladas de explosivos, suficientes para transformar o rio em um tsunami de destruição. Mas o subcomandante Shurupov não permitiu. Seu destacamento especial cruzou o rio sob fogo, lutou por 2 dias nas entranhas da represa, com 14 homens caindo em combate. Quando os engenheiros nazistas acionaram os detonadores, nada aconteceu. Os fios haviam sido cortados. A água permaneceu onde deveria estar. Uma vitória que não apareceu nos jornais, mas que salvou milhares. Enquanto isso, do outro lado do globo, os americanos escreviam sua própria epopeia de sangue e areia. 29 de fevereiro, a batalha pelas Ilhas do Almirantado. 35.000 fuzileiros navegaram contra as defesas japonesas, que preferiam a morte à rendição. 3 meses de combate. 326 americanos mortos. 3.000 japoneses aniquilados. Apenas 75 prisioneiros, um número que fala mais do que qualquer relatório. Os niponicos lutavam até o último homem, até a última bala. Mas a vitória aliada selou o destino de Rabaul, a fortaleza japonesa no Pacífico. As ilhas conquistadas tornaram-se a nova ponta de lança aérea dos Estados Unidos, um degrau a mais rumo ao coração do Império do Sol Nascente. Fevereiro terminou com um golpe no estômago da URSS. Nikolai Vatutin, o general que havia esmagado os alemães em Stalingrado e Kursk, caiu em uma emboscada. No dia 29, enquanto inspecionava as posições da 60º Exército, seu comboio foi metralhado. Uma bala no quadril, uma hemorragia que nem mesmo os médicos de Moscou poderiam estancar. Morreu horas depois, mais uma vítima de uma guerra que não poupava nem seus próprios arquitetos. Quem atirou? A versão oficial culpa a UPA, os nacionalistas ucranianos. Outros sussurram sobre um comando alemão, fantasmas da Wehrmacht ainda soltos atrás das linhas. O fato é que Vatutin, o estrategista brilhante, morreu por um erro primário, confiar demais em uma estrada não reconhecida, em uma escolta insuficiente. A guerra não perdoa descuidos, nem mesmo de heróis. 4 de março. A Operação Proscuro Chernussi começou como um martelo descendo sobre a Grupo de Exército Sul. O objetivo? Esmagá-los. Em uma semana, as divisões soviéticas avançaram 80 quilômetros, cortando a ferrovia Lviv-Odessa, a artéria que alimentava as forças alemãs. Os nazistas responderam com tudo, 9 divisões Panzer, 6 de infantaria. Mas era como tentar segurar uma avalanche com as mãos. Território após território caiu. Kelnik, Vinnytsia, Zemerinka. As tropas de Hitler, antes donas da Ucrânia, agora recuavam como animais acossados. Em 21 de março, o golpe final, a primeira exército panzer alemã, cortada da 4ª, ficou encurralada em Kamianets-Podilsky. 23 divisões cercadas. Um desastre de proporções stalingradianas, arquitetado não pelo inverno,
mas pela engenharia militar soviética, flancos envolventes, avanços relâmpago, e a teimosia de um exército que não sabia recuar. A guerra, em março de 1944, já não era uma questão de se a Alemanha perderia. Era uma questão de quando e de quantos cadáveres seriam necessários para selar seu destino. 23 divisões, entre elas, 10 blindadas, aprisionadas em um cerco de 2 camadas, como se Stalingrado tivesse sido transposto para as estepes ucranianas. Um perímetro interno, sufocante, onde os tanques se amontoavam como feras em uma armadilha, um perímetro externo, uma barreira de 100 quilômetros que transformava qualquer tentativa de fuga em uma corrida contra a morte. Manstein, o estrategista que outrora salvara exércitos inteiros com manobras audazes, via-se agora diante de um colapso matemático. Berlim, em sua torre de marfim, despachava ordens delirantes: resistam até o último homem. Como se a teimosia pudesse substituir balas, combustível ou a simples física de um cerco que esmagava 200.000 soldados entre suas mandíbulas. Os números, quando traduzidos para a realidade, eram um veredicto: 9 divisões Panzer e 10 de infantaria não eram apenas unidades no papel, mas uma força equivalente a cidades inteiras condenadas. E enquanto Manstein tentava calcular rotas de retirada impossíveis, as colunas soviéticas avançavam como uma maré implacável. Em 10 de março, Tuman caiu sem resistência. 4 dias, 100 quilômetros devorados, o rio Bugsul cruzado em assaltos relâmpago, pontes alemãs tomadas antes que fossem destruídas. Os contra-ataques. Inúteis. Até 15 de março, todo o grupo de exércitos havia abandonado o Bug às suas costas, um rio que, dias antes, juravam defender até a morte. Foi então que a 6ª Armada Panzer entrou em cena, como um boxeador cambaleante que lança um último soco. Mas o ritmo da ofensiva soviética já era uma avalanche. O próximo obstáculo, o Dniester. Forçado em poucos dias, com cabeças de ponte capturadas à noite, como facas cravadas na retaguarda inimiga. Na madrugada de 17 de março, um deles, ao sul de Mogilev Podolsky, já media 40 quilômetros de frente por 20 de profundidade. E a máquina não parava. Em 28 de março, mais um rio conquistado, o Prut. A fronteira da Romênia, violada. Até meados de abril, as pontas de lança do Exército Vermelho já escalavam os contrafortes dos Cárpatos. Em 7 de abril, Batachani, a primeira cidade romena de porte, foi tomada. E aqui, um detalhe cruel: os romenos, cujo exército era um fantasma em campo de batalha, agora viam seus aliados alemães mais preocupados em saquear seus recursos do que em defendê-los. Berlim, em pânico, jogava reservas para tampar o rombo, mas a Stavka, lendo o tabuleiro com precisão cirúrgica, ordenou uma pausa. Não por clemência, mas porque o próximo golpe seria ainda mais devastador. Enquanto isso, ao sul, o 28º Exército libertava Berslav em 11 de março, 3 dias depois, Kherson. A 57ª e a 37ª Armadas cortavam nós ferroviários vitais, Dolinskaya, Bobrines, como se desmontassem os tendões de um corpo já moribundo. A logística alemã na região? Paralisada. 9 divisões aniquiladas. 40.000 mortos, sem contar feridos ou prisioneiros. Não era mais uma crise no fronte ucraniano. Era o dobrar dos sinos fúnebres de um império. E enquanto a Wehrmacht se afogava em sangue nas estepes, o delírio hitlerista se voltava para outro palco, a Hungria. Em 15 de março, Horthy, o regente húngaro, foi convidado a uma reunião perto de Salzburgo, não em Berlim, porque até os lacaios têm limites. Gesto cortês, poupá-lo da viagem longa. Mas a cortesia era uma fachada. Enquanto o velho ditador ouvia promessas vagas de cooperação, divisões Panzer cruzavam a fronteira húngara sem um tiro. Budapeste ocupada. Guarnições tomadas. Quando Horthy voltou de trem, encontrou generais alemães à sua espera com um ultimato escancarado: assine sua renúncia, e a Hungria manterá uma fachada de soberania. Recuse, e seremos tão brutais quanto na Polônia. Ele assinou. A Hungria, agora um protetorado de fato, viu seu governo entregue a um fantoche de Berlim. Mas aqui, a loucura nazista atingiu um clímax grotesco. Em vez de fortificar as defesas contra o Exército Vermelho, que já respirava nas fronteiras, as SS iniciaram a solução final em território húngaro. 550.000 judeus deportados para os campos em semanas. Recursos, tropas, trens desviados para o genocídio enquanto as linhas de frente desabavam.
Era como se, diante de um incêndio que consumia a casa, o piromaníaco insistisse em rearrumar os móveis. E enquanto a máquina de guerra alemã se autodestruía em sua obsessão doentia, em outro canto do mundo, o Império Japonês tentava um lance desesperado: invadir a Índia. A Operação U-Go, ou a Operação C, nos documentos de Tóquio, era um cálculo cínico: explorar o descontentamento anticolonial, recrutar nacionalistas indianos e cortar o suprimento britânico na Ásia. 5 divisões de infantaria, um regimento de tanques, 84.000 homens, uma força respeitável, não fosse pelo detalhe de que, no Pacífico, os americanos já esmagavam as defesas japonesas ilha por ilha. Os britânicos, alertados, reuniram 100.000 soldados. E o que deveria ser um golpe de mestre virou um desastre épico. 4 meses de combates, de março a junho, em selvas e montanhas, onde a superioridade aérea aliada transformou as colunas japonesas em alvos móveis. 30.000 mortos niponicos. 17.000 baixas britânicas. A maior derrota terrestre do Japão na guerra, um fracasso tão retumbante que até os generais de Tóquio evitaram mencioná-lo nos relatórios. Enquanto isso, no Báltico, o Exército Vermelho esmagava-se contra linhas Panther, aquele mesmo muro de concreto e aço que, em alguns trechos, concentrava 15.000 soldados alemães em apenas 2 quilômetros de frente. A ofensiva de Pskov, lançada em 9 de março, foi um banho de sangue. Os soviéticos avançaram metro a metro, pagando cada centímetro com vidas. 30.000 baixas, talvez mais, contra 10.000 alemãs. Pskov resistiu. E enquanto os corpos se amontoavam nas trincheiras, Hitler, em seu bunker, já não confiava em ninguém. A Itália, resgatada à força. A Romênia, prestes a trair. A Hungria, ocupada à traição. Restavam os húngaros, e o vazio. A Hungria, agora sob a bota nazista, era apenas mais um fantasma do que fora outrora um aliado. Enquanto isso, na Itália, o inferno de Monte Cassino se arrastava pelo quarto assalto. Os aliados despejavam toneladas de bombas sobre as posições alemãs, mas as crateras que abriam na terra acabavam por se tornar trincheiras improvisadas, um labirinto de morte que engolia homens e máquinas. Nada adiantava. O avanço era medido em gotas de sangue. E enquanto os generais discutiam estratégias, a resistência italiana agia. Em Roma, na Via Rasella, um estampido rasgou o ar. 33 policiais alemães caíram abatidos por uma bomba artesanal, plantada por 18 partisas. Outros 67 ficaram feridos. A resposta não demoraria. Os generais von Mackensen e Kurt Mauser, comandantes da ocupação, decretaram a vingança, 10 italianos por cada alemão morto. 24 horas. Não importava quem, culpados ou inocentes. A máquina de guerra nazista não distinguia. No dia seguinte, 24 de março, 335 italianos, entre eles 57 judeus, foram arrastados para as Fosse Ardeatine, cavernas nos arredores de Roma. Às 14 horas, os pelotões da SS começaram o trabalho. Um a um, os corpos caíram. Depois, dinamite selou a entrada. Só em 1945, quando a guerra já cheirava a podridão, as grutas foram abertas. O que encontraram? Ossos, documentos, restos de vidas interrompidas. Quanto pior ia a guerra para os alemães, mais cruel se tornava sua fúria, especialmente contra aqueles que um dia chamaram de camaradas. E enquanto a Itália sangrava, no leste, a máquina soviética avançava sem piedade. Na noite de 26 de março, começou a Operação Odessa. Sob a cobertura da escuridão, as tropas do flanco direito e do centro lançaram-se sobre o rio Bug meridional. Cada metro era uma batalha. Cada ponte, uma armadilha. Em 3 dias, o cabeça de ponte já se estendia por 45 quilômetros de frente e até 25 quilômetros de profundidade. Parece pouco. Pegue um mapa. Meça. Imagine que, para conquistar esses 25 quilômetros, a distância que um carro percorre em 15 minutos hoje, o Exército Vermelho deixou 1.000 mortos ou feridos por cada um deles. A matemática da guerra não mentia, a vitória era escrita com cadáveres. Na madrugada do dia 28, a 243ª Divisão de Fuzileiros e a 60ª Divisão da Guarda irromperam em Nikolaev. A cidade foi libertada. Mas os alemães, em retirada, não deixariam nada para trás, as pontes sobre o Bug foram pelos ares. Os soviéticos, que contavam com elas para cruzar o rio,
tiveram que improvisar balsas, pontes flutuantes, homens nadando sob fogo. Não havia escolha. Enquanto isso, ao longo da costa do Mar Negro, as tropas do flanco esquerdo avançavam em direção a Odessa. Em 30 de março, a 5ª Armada de Choque, apoiada por um desembarque anfíbio, atravessou o Liman Dnieper-Bug e tomou Ochakov. A estrada de ferro que ligava Odessa a Tiraspol foi cortada. O cerco se fechava. Os alemães perceberam tarde demais, não havia mais saída. Retirar-se agora era apenas adiar o inevitável. Mas a guerra tinha seus caprichos. Um mês antes, em março de 1943, falamos do caldeirão de Kamenets-Podolsky, onde dezenas de milhares de soldados alemães ficaram encurralados. Em 1º de abril de 1944, eles tentaram o impossível, um rompimento. E, contra todas as expectativas, conseguiram. Um golpe preciso no ponto fraco entre a 1ª e a 4ª Armadas de tanques soviéticas. Zhukov subestimou a manobra. Os alemães, desesperados, atacaram por dentro e por fora do cerco. Em 4 de abril, o anel foi quebrado. 3 dias depois, as tropas de Hitler escapavam do abismo. Os números divergem até hoje. Os alemães juram que 30% dos homens saíram vivos. Os soviéticos garantem que 80 a 90% foram aniquilados. A verdade? Alguma coisa ou alguém escapou. Mas não por muito tempo. Em 17 de abril, outra bolsa de resistência foi esmagada. Ternopil, declarada por Hitler como fortaleza, assim como Vitebsk, assim como tantas outras, virou um túmulo para 12.000 soldados. Apenas 55 conseguiram sair das ruínas. A operação que começou em 4 de março terminou em cinzas. Os balanços são brutais: 183.000 alemães mortos, 25.000 capturados. Uma carnificina tão grande que até o Marechal de Campo Manstein, o estrategista que um dia salvou o grupo de Exército Sul, foi demitido. Sua punição: o ostracismo. Passaria o resto da guerra na reserva, longe das decisões. Ironia do destino, foi justamente esse exílio que o salvou da forca em Nuremberg. Eu não participei de operações punitivas, diria mais tarde, lavando as mãos. Esses horrores aconteceram depois que me afastaram. Enquanto isso, os aliados tentavam, a seu modo, acelerar o colapso nazista. Em 13 e 4 de abril, aviões americanos e britânicos desferiram golpes de terror sobre a Hungria e a Romênia. Budapeste foi a primeira. 550 bombardeiros pesados transformaram a cidade em um inferno. O alvo: ferrovias, pontes, fábricas. O resultado: uma fábrica de calçados destruída, 20% do mercado húngaro, mas nada que abalasse a máquina de guerra. 29 ataques se seguiriam até setembro. Estratégico? Quase nada. Simbólico? Talvez. Cruel? Sempre. No dia 4, foi a vez de Bucareste. O nó ferroviário que alimentava o fronte oriental virou alvo. 7 aviões aliados foram abatidos. O estrago? Um terminal de trem em ruínas. Mais uma demonstração de força sem propósito, ou, pior, com um propósito político: assustar os húngaros e romenos que ainda hesitavam em abandonar Hitler. Mas o verdadeiro golpe viria do leste. Entre 8 de abril e 12 de maio, o 4º Frente Ucraniano, a Armada Costeira Independente, a Frota do Mar Negro e a Flotilha Militar de Azov lançaram a ofensiva da Crimeia. O objetivo? Expulsar os alemães da península que Manstein havia conquistado em 1942, tão orgulhoso que criou uma condecoração especial, o Escudo da Crimeia, para os heróis da campanha. Desta vez, não haveria heróis. A 51ª Armada avançou pelo Istmo de Sivas, enquanto a 2ª Armada da Guarda tomava Armiãs no primeiro dia. Em uma semana, as defesas alemãs no Istmo de Perekop ruíram. Em 11 de abril, as tropas soviéticas chegavam a Dzhankoi. O 19º Corpo de Tanques não parou, tomou a cidade de assalto e rumou para Simferopol. Os alemães, temendo o cerco, começaram a abandonar suas posições. A retirada virou debandada. O que se seguiu foi uma blitzkrieg ao contrário. Em 13 de abril, Evpatoria, Simferopol e Feodosia caíram. Nos 2 dias seguintes, Bakhtzisarai, Alusta e Yalta. A Crimeia ardia.
E os alemães, que um dia sonharam com um império no leste, agora corriam para os portos, desesperados por uma saída. Mas o mar não os salvaria. Entre 16 e 30 de abril, o cerco a Sebastopol se transformou em um pesadelo para os alemães. Cada metro da cidade foi disputado com unhas e dentes, cada ruína virou trincheira, cada escombro abrigou um franco atirador. Mas a resistência desesperada não adiantou. O assalto final estava marcado para 5 de maio, e quando chegou, foi implacável. 4 dias de combate ininterrupto, uma carnificina que esgotou as últimas forças da Wehrmacht na Crimeia. Em 9 de maio, a bandeira vermelha foi hasteada sobre os escombros de Sebastopol. Os sobreviventes, o que restava da outrora temível 17ª Armada, recuaram até o Cabo Quersones, onde, em 12 de maio, depuseram as armas. 21.000 homens, o último suspiro de uma força que já fora invencível, renderam-se sem condições. A Crimeia estava livre. E as cifras do desastre alemão são estarrecedoras: 100.000 baixas irrecuperáveis, sendo 61.000 apenas em prisioneiros. A frota romena do Mar Negro, dizimada em 75% de sua capacidade de combate. No total, 140.000 soldados e oficiais do eixo, que entre alemães e romenos, foram varridos do mapa. Do lado soviético, o preço da vitória foi alto, mas aceitável: 18.000 mortos e 67.000 feridos. Um custo brutal, mas estratégico. Porque a Crimeia não era apenas uma península, era a chave para o flanco sul da URSS, e sua libertação selou o destino das forças alemãs na Ucrânia. Enquanto os últimos tiros ecoavam em Sebastopol, o colapso alemão se acelerava em outras frentes. Em 10 de abril, Nikolaev foi libertada. No mesmo dia, Odessa caiu. As divisões de Manstein, com a gênio da retirada, não aguentaram o peso das ofensivas soviéticas. Os cotos de resistência em Kamenets-Podolsk e Tiraspol foram esmagados. O resultado: o fronte sul alemão deixou de existir. Não por acaso, Manstein foi demitido. Hitler não perdoava fracassos, e a derrota na Crimeia foi um golpe do qual a Wehrmacht nunca se recuperaria. Mas enquanto o leste europeu ardia, o Pacífico testemunhava outra espécie de inferno. Em 22 de abril, os americanos desembarcaram na Nova Guiné, tomando um aeródromo estratégico. Os japoneses, fiéis ao código Bushido, lutaram até o último homem, ou quase. Os poucos que restaram, snipers fanáticos, escalaram as palmeiras e transformaram as copas em ninhos de morte. Os fuzileiros navais responderam com uma tática tão brutal quanto eficiente: cortaram as árvores com fogo de metralhadora. Tanques M4 Sherman queimaram 10.000 cartuchos por dia, ceifando as palmeiras e os atiradores com elas. A selva foi antosquiada a balas, e os últimos defensores, varridos. Enquanto isso, 17 de abril marcou um movimento silencioso, mas letal. Stalin assinou um documento com um nome inocente: Ataque. Na verdade, era a peça final de Operação Bodyguard, o maior engodo da história militar. Os aliados preparavam a invasão da Normandia, e para isso, precisavam cegar os alemães. Então, criaram um teatro de ilusões. Na cidade de Kent, exércitos fantasmas surgiram da noite para o dia: tanques de madeira, canhões de papelão, acampamentos falsos, tudo meticulosamente posicionado para enganar os aviões de reconhecimento da Luftwaffe. Os alemães viram o que os aliados queriam que vissem: uma força massiva pronta para atacar Brest, na França. Mas não era só isso. Em outros pontos da Inglaterra, navios de desembarque de Fânera foram ancorados em portos fictícios. Nas farmácias, o consumo de medicamentos e preservativos disparou, com um detalhe calculado para sugerir que tropas estavam se preparando para uma longa campanha. A mensagem era clara: os aliados virão por aqui. E as mentiras não pararam por aí. Os serviços secretos britânicos inventaram um terceiro fronte nos Balcãs, espalhando rumores de paraquedistas sendo treinados para cair sobre Munique. Pior, alimentaram a ideia de que Stalin planejava um ataque maciço pela Carélia, unindo-se aos britânicos na Noruega para depois marchar sobre Berlim pelo norte. O documento assinado por Stalin era explícito. Conforme o item 12, é necessário fazer o inimigo acreditar em um suposto avanço do Exército Vermelho sobre a Finlândia Setentrional ou a Noruega, em coordenação com as forças anglo-americanas concentradas na Escócia, Irlanda do Norte e Islândia. Para coroar o engodo, os aliados contrataram um ator para interpretar o general Bernard Montgomery.
O sósia foi enviado à África, frequentando lugares públicos para que espiões alemães o vissem e relatassem: Montgomery está no Cairo, eles prepararão um desembarque nos Balcãs. Cada detalhe foi orquestrado para semear o caos na mente de Hitler. Porque quando a verdadeira invasão chegasse, os alemães estariam olhando para o lugar errado. E assim terminaram os primeiros 4 meses de 1944, com os soviéticos esmagando o eixo no leste, os americanos avançando no Pacífico e os aliados tecendo a maior armadilha da guerra. A Normandia esperava. E os alemães, enganados até o último instante, não tinham ideia do que viria.